Tricolores, venda de garotos confirmada e mais rumores aí de negociações. O Fluminense negocia mesmo com o Caio Henrique, está palavrado com o William Bigode. Bora entender essas histórias. Eu começo falando sobre a venda dos garotos Kaique e Metinho para o Grupo City. Mas antes de a gente dar uma passadinha aqui na matéria do UOL que fala sobre o fechamento dessa negociação, vamos contextualizar o que tínhamos de informação sobre isso para saber o que de fato se confirmou. Bom, a gente sabia que a proposta inicial pelo Kaique é de 10 milhões de euros e pelo Metinho de 5 milhões, podendo o Kaique aí receber de bônus cerca de aproximadamente 16 milhões de euros, era a informação que a gente tinha, e o Metinho podendo receber ainda mais 8 milhões de euros. A gente sabia também que o Mário Bittencourt negociava para que os garotos ficassem até julho de 2022 no Fluminense, e vamos dar uma conferida aqui na matéria do UOL para saber o que de fato se confirmou. A matéria é do Bruno Andrade, colunista do UOL, e ela diz o seguinte: Kaique vai juntar-se ao Manchester City em janeiro de 2022. Vamos dar uma acompanhada aqui na matéria que diz o seguinte, ó. Vendido recentemente ao clube inglês por 10 milhões de euros, cerca de 68 milhões de reais na cotação atual, num negócio que envolve ainda a transferência do companheiro Metinho por 5 milhões de euros, cerca de 34 milhões de reais, o jovem atacante de 17 anos vai, a pedido de Pep Guardiola, fazer inicialmente um processo de transição entre a base e o profissional. O acordo prevê até mais 15 milhões de euros, cerca de 102 milhões de reais, a depender de bônus e metas atingidas. A gente sabia que essas metas, esses bônus, aí, as informações que a gente tinha é que giravam em torno disso mesmo, 16 milhões de euros, confirmado aqui 15 milhões de euros de bônus. Então, nesse sentido, os valores bem próximos do que a gente tinha de informação para o que realmente bateu. E aí continua. A caminho de completar 18 anos, dia 11 de junho, Kaique vai deixar 20% dos direitos econômicos nas mãos do tricolor e deve ser cada vez mais aproveitado por Roger Machado entre os titulares. Em 2021, já fez 8 jogos oficiais e marcou 2 gols. Bom, a gente sabe que essa era uma negociação que já se arrastava há um bom tempo, antes mesmo dos garotos estrearem pelo profissional. E na minha opinião, esses 8 jogos que o Kaique fez no time principal e esses 2 gols, eles tiveram impacto nessa negociação, principalmente o último. E talvez não seja coincidência essa negociação ser fechada justamente após o último jogo do moleque pelo estadual. Muitos podem considerar esse valor baixo. Inicialmente eu também pensaria isso, também acho, mas esse fator aqui importante da negociação, que é uma informação que a gente não tinha antes, na minha opinião faz toda a diferença para eu considerar que foi um bom negócio. Essa manutenção de 20% dos direitos econômicos por parte do Fluminense, eles podem render uma grana absurda, inclusive superior até essa venda inicial, caso o Kaique se confirme como esse craque mundial que ele dá indícios de se tornar. Então a manutenção desses 20% ele faz diferença para eu considerar que foi uma boa venda. Porém, essa é só a minha opinião, a sua eu quero ver aí nos comentários, hein? Continuando, a matéria fala sobre o Metinho, que assim como o Kaique, Metinho também deixa o Fluminense em janeiro de 22. O jovem volante de 17 anos, por sua vez, está acordado com o Troyes da França, que pertence também ao Grupo City. Então é isso, os moleques estão vendidos, o Fluminense não conseguiu a manutenção dos garotos até julho de 2022, porém tem essa manutenção aí de 20%, numa futura venda do Kaique, além da porcentagem como clube formador. Então eu acho que pelo menos mais da metade, no mínimo 50% desses bônus devem ser bastante atingíveis para a gente conseguir com cada um dos garotos. E a manutenção desses 20%, meus amigos, para mim faz toda a diferença para eu considerar uma boa venda. Acho que o Fluminense vai conseguir uma boa grana aí, pois tem tudo para esse garoto se confirmar como um grande craque no futebol mundial. Então vamos aguardar, deixe sua opinião nos comentários. Vamos falar agora de Caio Henrique. Será que está vindo mesmo? Sobre o Caio Henrique, o rumor surgiu ainda nesta segunda-feira e logo tomou conta aí das redes sociais, mas a informação aqui do Saudações Tricolores, matéria aqui do João Gurgel, diz o seguinte: em nota oficial divulgada pela nossa Rádio Melão, no Fluente Influ, programa diário que vai ao nosso canal no YouTube, a assessoria do jogador Caio Henrique negou qualquer negociação para um possível retorno do atleta ao futebol brasileiro nesse momento. Durante o programa, surgiu a informação da Rádio 97 FM de São Paulo, de que o lateral estaria sendo sondado pelo Flu e pelo Palmeiras. Entretanto, essa informação não procede e Caio segue como titular e um dos principais atletas do Mônaco na França. Então, meus amigos, logo após aí o Fluminense anunciar um pacotão de reforços, o torcedor deve ter pensado, por que não, né, Caio Henrique? Só que não, vamos mesmo de Gidão aí na nossa lateral esquerda. Para finalizar, vamos falar de William Bigode. A informação foi dada pelo site flunomeno.com de que o William Bigode teria um acordo verbal já com o Fluminense. Porém, a matéria ela encontrou respaldo no tweet de um jornalista chamado Chico Hereda, um suposto jornalista aí chamado Chico Hereda. Eu fui pesquisar o Twitter dele
encontrei que ele seria um suposto setorista aí do Fluminense, correspondente da Rádio Telegrama 0800 FM. O nome já assusta um pouco. E eu deixo, sobre essa rádio aí, eu deixo esse tweet aqui do Caio Bloss, que diz o seguinte, ó. Não vou compartilhar aqui, mas o tweet que circula é de que uma rádio falsa, a Telegrama 0800 FM, a mesma do já conhecido Palco Belmonte. Então, meus amigos, aparentemente não passou aí de uma fake news sobre esse acordo verbal do Fluminense com o William Bigode. O que a gente sabe, também foi tweetado aqui pelo Caio Bloss, é de que o Fluminense ainda aguarda por William Bigode, mesmo após fechar com um pacotão de reforços. Como a gente já sabia, o Fluminense aguarda que o jogador encerre essas finais que ele tem a disputar com o Palmeiras. Ainda vai jogar o segundo jogo da Recopa Sul-Americana contra o Defensa e Justiça. E só após esse jogo é que ele vai definir o seu futuro com o Palmeiras. O Fluminense aí ainda aguarda. Então essa história aí de acordo verbal, ao que tudo indica, foi apenas mais uma fake news aí que surgiu na rede. Essas foram as informações. E o questionamento que eu faço para você é o seguinte. Você gostaria do William Bigode mesmo após o fechamento desse pacotão de reforços no Fluminense? Deixa aqui nos comentários. Eu particularmente gostaria que o jogador viesse, ainda assim, mas essa é só a minha opinião, a sua. Você deixa aqui nos comentários, deixa o like se gostou, o dislike se não gostou, não tem problema nenhum. Compartilhe o conteúdo aí nas nossas redes sociais e não esquece de se inscrever no canal. Nós passamos aí de 700 inscritos e vamos rumo aos 800 agora. Muito obrigado pela moral, um cheiro, saudações tricolores.